também dizia assim: Senhor, dá entendimento para os teus filhos, no coração dos teus filhos, para que aquelas palavras cheguem no coração deles com entendimento, né? Aí o nome do Senhor é glorificado, né? Então, Deus abençoe a todos, mais uma vez aqui, nosso agradecimento. E também justificar aqui, não posso esquecer, a ausência do auxiliar irmão João Vitor, né? Está chegando do trabalho. Ele disse: irmão, não vai dar meio tarde, mas se der, chega lá e ouvir ainda um amém, né? Então venha. Mas a gente entende, a gente passou muito por isso, muito. Trabalhar na rua, o irmão Adilson está ali, também sabe do que é que eu estou falando, né? Trabalhar na rua, irmão, é diferente de bater cartão. Trabalhar com vendas, entregas, é diferente. Por que, irmão Aurino? Porque se você larga às 6, larga às 6. Você sabe que dá 6 horas, você vai lá, bate o cartão e vai embora. Mas quem trabalha na rua com vendas ou com entregas, ele tem dia que daquela praça ele chega às 5 da tarde. Mas tem dia que às 8 horas ele está na rua ainda. Então não dá para ter uma base, né? Então cada dia é um dia. Mas nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos e todos nós somos agradecidos pelo trabalho, né? Se Deus deu, somos gratos a Ele, né? Por tudo. Então, justificando aqui, o presbítero irmão Valdeni vai fazer ali, por enquanto, ali a parte da leitura. Vamos ver se vai dar para ele ler dali ou ele vai fazer da lição e da Bíblia, né? Então, nós queremos que o Senhor vai nos abençoar grandemente. Você crê assim? Amém? Então, se nós cremos, será feito. Deus vai honrar a nossa fé, né? Queridos, como já falou nosso amado pastor José Mengada, o assunto de hoje, como todos, é de suma importância, mas esse hoje eu considero um assunto muito mais o que, irmão Aurino? Mais melindroso. Muito mais melindroso. Por que, irmão Aurino? Porque nós não paramos para pensar. E nós vamos ver lá na frente, eu já vou ali dar o toquezinho do próximo trimestre, mas as coisas já vão vindo e a gente já vai... Nós vamos ver lá na frente, que é uma coisa que às vezes sempre eu falo aqui na igreja, que nós vamos falar sobre a mentira, mentiroso, e nós vamos ver que todo mundo fala naquela lista ali de Apocalipse, que vai ficar de fora os cães, os feiticeiros e os idólatras e os homicidas, e vai citando ali, mas ninguém comenta sobre o mentiroso, e o mentiroso está ali naquela lista. Essa é a grande realidade. O mentiroso está ali naquela lista dos que vão ficar de fora. De fora do que, irmão Aurino? De fora de participar da árvore da vida, de fora de entrar pela cidade, pelas portas. Então, não vai estar ali. Mas o Espírito Santo é tão misericordioso que ele lança esses assuntos assim para nós aprendermos e entrarmos pelo caminho que é Jesus, na obediência através do Espírito Santo, e entrarmos então na cidade pelas portas. Muito bem, nós vamos então... já vemos aqui, nosso próximo assunto, né? A Igreja de Cristo, para o terceiro trimestre, tá? A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nosso comentarista então, o nosso pastor Douglas Batista, é o nosso comentarista da lição do próximo trimestre. Mas nesse trimestre nós estamos estudando relacionamento e família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nosso comentarista Elenay Cabral. E o nosso assunto de hoje então, lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. Os prejuízos da mentira na família. O que é prejuízo? É ter dano, ter perda. E normalmente quando se fala de prejuízo, nós lembramos de prejuízo financeiro, né? De uma perda de um bem material, de uma perda de algo, né, que vai nos abater, né? Mas o assunto hoje é dano
É perda. Com a palavra prejuízo. Isso dentro da família. Quando nós lembramos materialmente, nós até, às vezes alguém pergunta assim, quanto vai ser o prejuízo que vai dar hoje? Assuntos materiais assim, né? Qual é o prejuízo dessa vez? Mas aqui, nesses casos aqui específico, esse dano, esse prejuízo, essa perda é em assunto familiar. É naquela entidade, podemos assim dizer, que Deus criou perfeita, a família. Para viver em união perfeita, para viver em união que agrade a Deus. Só que quando entra a mentira, isso causa dano, causa perda, dito como prejuízo. E o que é mentira, irmão Arino? O que é mentira? O que é mentir? É ato, né? É um ato de usar de engano, de falsidade, uma fraude. Isso é mentir. Ou seja, mentira é não falar a verdade. E a mentira, ela prevalece até que a verdade chegue. Caso contrário, ela fica ali, melhorando. Mas quando a verdade chega, não tem mais espaço para ela. Porque não há espaço para o bem e o mal junto. Não há espaço para a luz e as trevas junto. Lá na criação, você lembra quando Deus disse assim, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E eu fico imaginando como era, irmão Mandani, presbítero Mandani. Porque Deus separou. Então era junto. Só que depois que Deus separou, nunca mais as trevas e a luz têm espaço no mesmo lugar. Glória a Deus. Então não tem espaço para o bem, não tem espaço para o mal. Não tem espaço para a verdade, espaço para a mentira. E é interessante nós observarmos que Deus sempre prevalece. Por quê? Deus é luz. Então quando a luz chega, a treva vai embora. Deus é bondade, Deus é do bem. Então quando o bem chega, o mal tem que sair. Deus é verdade, nós vamos ver que a sua mente ela é verdade. Nós vamos ver mais na frente. Quando a verdade chega, a mentira tem que sair. Então isso é a mentira, que às vezes predomina dentro de uma família e vem causar prejuízo. Porque a mentira não é de Deus. Nós vamos ver mais na frente também que o diabo ele tem uma filha. Alguém sabe o nome da filha do diabo aí? É a mentira. A filha do diabo é mentira, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E se ele é o pai, então a mentira é a filha dele. Oh, mas Deus é verdade. Você pode agradecer a Deus porque Ele é verdade na nossa vida, né? Muito bem. Nós vamos então aqui já. Irmão Ney, o senhor faz o favor de analisar essa cela que eu fiz umas mudancinhas aí. Não, você é o meu... Tem um filho mais afiado para isso aí. Deus abençoe, irmão Ney. Nosso textólogo, presbítero irmão Valdemir. Glória a Deus. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Olha só. Não mintais uns aos outros. Tem pessoas que mentem para ele mesmo. Ele escolhe um assunto, um tema, e não é verdade, e ele vive aquilo mentindo para ele mesmo. Mas Paulo está dizendo aqui, não mintais uns aos outros. Ou seja, no grupo, numa igreja, numa família, não deve haver mentira. Porque a mentira, o que é que ela faz? Ela destrói. Com a mentira, você perde a confiança. Você vamos ser sinceros, já ouviu falar de alguém que dizer de outra pessoa assim, não, naquele lado não dá para confiar. Porque é uma pessoa mentirosa. Falando bem baixinho, né? A pessoa mentirosa. Se der de arrumar um copinho de água aqui, eu agradeço para alguém aí. Então, queridos, a grande realidade é que quando nós estudamos a semana passada sobre Jó,
E nós vimos que um dos conceitos que Deus deu de Jó, uma das qualidades, um dos adjetivos que Deus deu de Jó para Satanás, foi que ele desviava-se do mal. E a mentira é o mal. Irmão, mas eu estava ali, eu não falei nada, mas eles estavam mentindo. Desvia, sai. Não entra na roda dos escarnecedores. E aí eu posso dizer, não entra na roda dos mentirosos. Sai fora. Isso é desviar-se do mal. Sabe por quê? Porque a gente é humano e é falho. Nós somos humanos e somos falhos. E está numa rodinha dessa, daqui a pouco você está mentindo também. É uma grande realidade. E aí, desculpe-me pelo você, né? Eu vou usar, daqui a pouco eu estou mentindo também, se eu ficar numa rodinha dessa. É a grande realidade. Então, nós precisamos estarmos atentos. Vamos ver então a nossa verdade prática. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Olha só. A mentira pode até dar flores. E esse dar flores aqui não é aquele bocadinho de flor, às vezes, que o patrão vai lá e dá para a patroa, né? Pega uma florzinha lá, ou alguém dá, ou o namorado dá para a namorada, ou vice-versa. Não, pode até dar flores, não é isso. Porque nisso, às vezes, também há mentira. E que nós podemos chamar de hipocrisia. Porque eu acho que eu nunca comprei um buquezinho de flor para minha rosa. Mas se não, ela já fez lá com o peixinho assim, não. Mas se um dia eu comprar, e isso não for sincero do meu coração, eu estou sendo hipócrita e estou mentindo. E qualquer um. Agora só tem uma coisa. O comentarista aqui está dizendo: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. O que é esse pode até dar flores? A mentira aqui. Você já viu às vezes aquele, vamos falar de laranja, que aqui para nós, né, dá bastante. Tem um pezinho de laranja lá do irmão Aldo, e ela enche de flor. Você olha para ele, esse ano eu vou fofar na laranja, né? Mas aí vai ver, às vezes dá pouquinho fruto. Quer dizer, deu flores, mas não dá fruto bom. Não vinga. Então é isso que o comentarista quer dizer. A mentira, ela pode até dar flores, ela pode vir, uma mentira às vezes ela vem enfeitada. E é isso, ela vem enfeitada, ela vem como se fosse uma árvore que vai frutificar muito, que vai dar flores, que vai dar fruto, muito fruto, que está bem enfeitada. E ela pode dar algum fruto, mas não para o bem. Aí o fruto que vem é para o mal. Por isso que nós precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida, do alerta, do glorioso Espírito Santo de Deus. Vamos então ao nosso comentário, a nossa introdução. Glória a Deus. E Deus diz assim: a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha e respeito dos pobres dominava na igreja, cheia do Espírito Santo, para que os necessitados não tivessem carência alguma dos novos convertidos, que tinham posses, negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Amém. Obrigado, presbítero irmão Valdeni. Olha só, nós vamos, essa noite, nessa lição, então, temos a base dessa família, Ananias e Safira, que mentiram. E conforme disse o próprio Pedro, não mentiste aos homens, mas mentistes ao Espírito Santo.
Certo? Então, nós, a partir daqui agora nós vamos contemplar que a igreja que nasceu no dia de Pentecostes, porque ela começou a ser edificada. Jesus disse que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja estava no projeto de Deus. E agora ela começa a ser edificada e o Espírito Santo veio para dar essa injeção. Porque é o Espírito Santo que convence o homem. Então, cada ser humano que o Espírito Santo convence é uma pedrinha a mais, é um tijolo a mais na construção da igreja. E aí nós vimos aqui que os primeiros apóstolos aqui, os primeiros convertidos ali, os primeiros discípulos, eles estavam ali cheios do Espírito Santo. E aí, neste cheio do Espírito Santo, nós vimos o quê? Nós vimos agora, antes de Ananias e Safira fazerem isso aí, nós vimos então aqui agora que Barnabé, se você ler o contexto, isso aqui, Barnabé, ele faz essa atitude, vende uma propriedade e lança aos pés dos apóstolos a oferta ali, como oferta de adoração a Deus. E Ananias e Safira olharam aquilo ali, opa, vamos fazer o nosso nome também. Foi a partir disso aí que eles então entraram, né, com essa proposta, onde nós vamos dar uma olhada aqui em Atos, capítulo 5, versos de 1 ao 3. Que nos diz o seguinte: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Versículo número 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha só. Então, eles viram o que Barnabé fez, e agora então Lucas vai escrever dizendo: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, ele foi lá e vendeu também, querendo fazer média. Mas quem quer fazer média não faz conforme a palavra de Deus. Se ele ganha 20 mil, se dízimo é para ser 2 mil, ele dá 200 reais. E acha que está tudo certo. Ananias e Safira achavam que estava tudo certo. Eles quiseram imitar Barnabé, mas de uma maneira desobediente. Retiveram parte do que venderam. Queriam agradar os homens e encheram o seu ego ao mesmo tempo. É um grande perigo quando nós queremos encher o nosso ego. Eu sempre digo que a pior coisa que nós, seres humanos, temos para vencer, o mais difícil é o nosso ego, nosso eu mesmo. E aí, Pedro vai dizer assim, você observa que ele diz assim, ó: porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Ele faz essa pergunta. Já confessando, aí eles cheios do Espírito Santo, já começam então a ter a revelação. Ananias e Safira, olha só, acompanhem comigo aqui, ó. Chegaram lá dentro de casa, quietinhos os dois, ó, isso aqui é para nós, isso aqui nós vamos levar, isso aqui é para nós, isso aqui nós vamos levar. E começaram a repartir o trem. Isso aqui tu leva, isso aqui eu levo, e começaram a repartir. Só que, queridos, ninguém faz nada escondido do Espírito Santo de Deus. Você pode se trancar num quarto e fazer alguma coisa, ninguém está vendo, mas Ele está vendo. E ninguém faz nada escondido. Eu quero aproveitar para contar um testemunho que eu ouvi de alguém. Já contei isso no carro até para os irmãos. A pessoa foi lá em Porto Alegre, ninguém conhecia ele. E ele tinha uma vontade de ir ao cinema. Só que hoje, mas naquela época, Deus o livre, se fosse um cinema.
E ele disse, eu estou aqui em Porto Alegre e ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Bom, tenho vontade de saber como é? Curiosidade? Mas nem tudo aquilo que nós aprovamos, Deus aprova. E aí, o que é que aconteceu? Ele foi lá, sentou na bancadinha, quietinho, e foi chegando gente, ninguém conhecia ele, apagaram-se as luzes, né? O cinema era assim, né? Apagaram-se as luzes ali e abriu a tela. E sempre passava no cinema uma telinha, uma propaganda, uma coisa. Primeira frase que apareceu na tela: os olhos do Senhor tudo vê. Será que ele ficou no filme? Deus estava ali vendo, estava contemplando. Agora deixa eu contar um pessoal meu, me permita? Estava lá na Arantingaúba, lá no último barzinho que tem lá, sentado, almoçando. O rapaz lá esquentava o almoço para mim, e eu almoçando ali, uma mesa de sinuca, e eu pensando assim, pensando assim, se eu jogar uma partida de sinuca aqui, ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou crente, o que é que vai acontecer? Mas irmãos, olha como Deus fala com a gente assim na hora, assim que... Sabe o que é que aconteceu? Eu estou ali comendo e passou um lá na rua, Pai do Senhor, Maurino, tá fazendo o que aí, homem? Aí o Espírito Santo disse o que é que ia acontecer? São coisas que acontecem na vida da gente que servem de experiência. Não fica nada escondido aos olhos de Deus. Ananias e Safira tentaram esconder, mas Deus revelou para Pedro, e Pedro disse, foi Satanás que encheu o coração de vocês. E aí o que é que aconteceu com ele? Deixar o Satanás encher o coração e mentir ao Espírito Santo é morte. Aqui nesse caso foi morte física mesmo. Hoje, né, nós vivemos morte espiritual. E alguém diz, mas na graça, mas aqui já estava na graça, o Espírito Santo já estava ali, né? Então, aí depois veio a Safira ali, né? E aí, foi assim também que vocês venderam? Foi, ainda Pedro ainda instiga ela concordou, caiu do mesmo jeito. Então, é um perigo muito grande deixar de ouvir a voz do Espírito Santo e ouvir a voz do maligno. É um perigo muito grande. Deixar o maligno encher o coração. E quando nós ouvimos isso aí, eu não sei os irmãos, quando eu comecei a estudar isso, eu me lembrei de Judas. Que o inimigo também, o maligno também encheu o coração dele ali, ele levantou-se rapidinho para trair Jesus. Né? Então, queridos, nós temos que entender uma coisa. O maligno, o arqui-inimigo de Deus, né? O inimigo nosso, o inimigo da igreja, o inimigo número 1 da igreja, número 1 dos servos e da serva de Deus, ele não desiste nunca, hein? Ele está sempre lutando para tentar nos derrubar, para tentar fazer com que a gente pare, com a gente peque, com a gente saia da verdade. Você lembra lá da tentação de Jesus lá no deserto? Jesus estava sendo tentado, foi tentado lá no deserto. E tem um ponto ali, sabe, no final da tentação, que me chama muita atenção, pastor Zé Mengai. Porque o texto vai dizer assim, e tendo se afastado, depois que Jesus repreendeu ali, e tendo se afastado o diabo por um pouco de tempo. Então ele não se afastou para sempre, ele se afastou por um pouco de tempo. Isso quer dizer, depois ele voltou, e Jesus foi tentado em todo o seu ministério. E a igreja é tentada hoje, por isso nós precisamos estar atentos, tá? E eu até coloquei alguma coisinha aqui para não esquecer. É por isso que nós só vai ter paz lá no 1000 anos, que aí ele vai estar preso. Ele vai estar preso, aí não vai ter. Mas aí também eu digo assim, irmão, depois desse 1000 anos sai da frente, né? Que ele vai sair dali enfurecido. Então, queridos, nós precisamos, sim, da bondade e da misericórdia de Deus na nossa vida. Muito bem, vamos ao nosso primeiro tópico, uma conversão duvidosa. E o primeiro subtópico, por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida.
alcançada pelo poder do Evangelho. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. Amém. Obrigado. Vejam só, o comentarista vai falar aqui sobre o poder de Deus do Evangelho, Romanos 1:16, porque o Evangelho é poder de Deus. Só que o Evangelho é poder de Deus, mas nós precisamos estar atentos à obediência. Vamos ver então aqui Romanos 1:16 e 17. Que nos diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Olha só, então Paulo ele vai ensinar, né? Que o Evangelho ele é poder de Deus para salvação de todos os que creem. Só que nós precisamos o quê? Nós precisamos obedecer a palavra. Ele é poder de Deus, ele nos salva, ele nos transforma. Mas não é só chegar e dizer assim, não, agora eu já aceitei, já estou ouvindo o Evangelho, já estou, não. É necessário o quê? Conforme Jesus disse para Nicodemos, necessário te é, quem pode dizer? Nascer de novo. Não basta apenas viver uma vida na igreja, viver uma vida e dizer, eu já aceitei a Cristo como Salvador na minha vida, se não passar por uma transformação. Não passar por um novo nascimento. É preciso ter isso. Ora, se Ananias e Safira fizeram como Barnabé fez, porque eles estavam na igreja. E eles aprenderam assim como naquela época era feito. Só que não tinham passado pelo novo nascimento. A grande realidade, amados, me perdoe aqui a sinceridade, é que muitos ainda precisam passar por um novo nascimento, mesmo estando aqui dentro. Então é preciso receber o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, mas também é preciso ter uma transformação. E eu sempre costumo dizer uma coisa: Deus não reforma ninguém, Deus transforma. Quem reforma é chapeador, né? Aí nem fala em chapeador, né, irmão? Então é assim, Deus ele transforma, ele faz uma nova pessoa, ele faz um novo cristão, ele faz alguém que esteja ali na sua presença, adorando a ele e servindo a ele com alegria. Muito bem, vamos ver o nosso segundo subtópico, a comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. Amém. Então a referência do nosso comentarista ali é Atos 2:42, que vai nos dizer, né, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o que é comunhão, meu irmão? O que é que vem a ser comunhão? Comunhão é um vínculo de unidade, né? Uma coisa que une entre todos, e quem faz isso é o Espírito Santo, e é mantida pelo Espírito Santo, porque é um corpo só, é um evangelho só, é um céu só, e a igreja
de Cristo é um corpo só, é o corpo de Cristo. Cristo não tem mais de um corpo, é um corpo. É comunhão, é união. Vem da palavra grega koinonia. Comunhão. Relacionamento espiritual dos santos. Precisamos entendermos isso aí. Vamos ver aqui a referência também, lá de Atos 4, do 34 e o 35, por bondade. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendiam-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém. Então veja só, a igreja primitiva, ela compartilhava os bens, propriedades, né? Isso como resultado de uma união que o Espírito Santo trazia. Não era eles que queriam, era o Espírito Santo que fazia essa união, trabalhava no meio deles. Então, pelo meio do Espírito Santo e por intermédio deles, isso acontecia na igreja primitiva. Mas tem muita gente hoje que faz confusão com isso. Temos que parar para pensar como é que funcionava. Por exemplo, o ato de compartilhar, primeira coisa, era voluntário. Era um ato que o Espírito Santo convencia, porque era através do Espírito Santo. Outro detalhe, não envolvia todas as propriedades, mas o necessário. Se a pessoa tinha 2, 3, 4 e sentia de compartilhar uma para ajudar aqueles necessitados, ele fazia assim. Mas se tivesse uma só também e sentisse, fazia, ia ter que se virar. Entende? Então, isso aí não era uma condição da comunidade para se tornar membro da igreja. Não, para tu te tornar membro da igreja, tu tem que vender a tua casa e dar para os pobres. Como muita gente às vezes pensa que era assim. Mas não era, era um ato voluntário. Se eu sentisse no coração, eu poderia fazer isso. Hoje, por bondade de Deus, a gente tem duas coisinhas, como se diz assim, né? Aí se o Espírito Santo tocasse, vende uma e reparte com os pobres. E esses pobres quem eram? Os irmãos da igreja, unidos pelo Espírito Santo. Isso se tornava uma comunidade, em comunhão. Mas, queridos, instruídos pelo Espírito Santo, e cada um fazia conforme as suas forças, de acordo com o que tinha, não era por via de regra, não era uma regra. Porque eu já vi gente hoje criticar, nos dias de hoje, e dizer assim, eu quero fazer como fazia na igreja primitiva. Ué, se sentir no coração, faz. Porque às vezes eu falo, eu tenho 3 casas, mas não vendo nem uma garagemzinha para dar para repartir com os pobres. Mas eu estou falando. Me entenderam o que é que eu quero dizer? Porque fácil é falar. Agora eu quero ver é fazer. Entende? Não é verdade? É. Então, queridos, eles eram impulsionados pelo Espírito Santo e assim faziam. Então, era uma maneira do Espírito Santo trabalhar naquela época. Certo? Vocês me entenderam? Amém? Então tá bom. Vamos para frente então. Vamos ao nosso terceiro subtópico. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Amém. Próximo versículo que tem aqui, eu acho até que já foi lido, né? Atos 5, de 1 a 3. Então, só para nós tomarmos como referência, não precisa ler então. Nós vimos nesse versículo, então, que Pedro vai dizer, por que deixasse Satanás encher o teu coração? Não deste ouvido à voz do Espírito Santo, mas deste ouvido à voz maligna.
E quando dá ouvido à voz maligna, ele enche o coração. Né? Então, porque, amados, uma coisa nós vamos ver no próximo trimestre: bem e o mal. Então, existem duas forças dentro de nós. E elas trabalham incansavelmente. Que é a força do bem e a força do mal. A força do bem que vem de Deus, ela é divina. E a força do mal, que é maligna, que vem do maligno. A força do mal, ela vem operar dentro de nós para fazermos nós agimos tudo ao contrário quanto aos mandamentos de Deus, quanto à palavra de Deus. Já o Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós de uma forma que nós venhamos a fazer tudo que agrade a Deus. Isso é incansável, isso aqui trabalha direto dentro de nós. Depois que foi desobedecido a palavra de Deus e o ser humano passou a conhecer o bem e o mal, que ele só conhecia o bem, não sabia a diferença entre o bem e o mal, e aí foram abertos os seus olhos, e isso agora começou a trabalhar dentro da mente do ser humano. Aí o que é que acontece? Aí alguém diz assim: mas já aceitou Jesus, nós já aceitamos a Cristo, então agora esse combate não tem mais dentro de nós. Quem falou? Enquanto estivermos aqui, essa batalha é direta. Enquanto estivermos aqui, essa luta entre o bem e o mal, ela continua dentro do nosso interior. Ela continua lutando para fazer eu e você pecarmos e sairmos da presença de Deus. Porque o mal sabe que se nós dermos liberdade para o bem, se nós ouvirmos a palavra de Deus, nós estaremos na presença de Deus. Mas ao contrário, também ele sabe, se convencer o ser humano a falhar e a errar e sair da presença de Deus, o caminho é outro. Eu costumo comentar muitas vezes e dizer assim, aqui nessa terra tem muitas coisas, muitos assuntos, política, futebol, vamos ver, tem mais coisas aí, tem mais coisas que dá para nós enumerando aqui, que dá para você ficar em cima do muro. Para onde pender eu vou. Política dá muito isso, né? Fica em cima do muro, em cima da hora lá, vai lá na urna e vota para aquele que a pesquisa diz que está mais votado. Agora tem um detalhe, queridos. Na área espiritual, no mundo espiritual, ninguém pode ficar em cima do muro, não tem como. Porque é bem ou mal, é céu ou inferno, é Deus ou diabo, não tem meio termo. Na área espiritual, ninguém consegue ficar em cima do muro. Então vamos trabalhar com o bem, na nossa vida, no nosso coração, para nós sermos vitoriosos. Vamos lá então, o nosso quarto subtópico: quando a mentira e o engano enchem os corações. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade eles mentiam contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Obrigado, irmão Valdemir. Então você veja bem, eles mentiram, né, para o Espírito Santo. O próprio Pedro diz: não mentiste aos homens, mas mentiste ao Espírito Santo. E agora então voltaram-se diretamente contra Deus. Por quê, meus queridos? O Espírito Santo, ele está ativo desde a criação. Não é porque foi lá no dia de Pentecostes que o Espírito Santo começou a ser ativo. Não, ele está ativo desde a criação. Ele toda a vida trabalhou na história do ser humano. Lá na criação, a palavra vai dizer que o Espírito de Deus parava sobre as águas. Ele estava lá. A presença dele é real na palavra de Deus, no Evangelho, porque é poder de Deus. O Espírito Santo, ele faz nós vermos
Aquilo que é invisível, aquilo que os nossos olhos físicos não vê. Ele faz, nós vemos isso. Porque é por fé. Eu sempre digo que as coisas espirituais é por fé. É fácil eu chegar aqui e dizer, ó, contar e dizer, tem aí 60, quase 60 em cada carreiro, vai dar 6 vezes 4, 24, vai ter quase 240 cadeiras aqui. Eu estou vendo. Agora sabe o que é mais difícil? É eu dizer e crer, e dizer, Deus está aqui, vai curar nessa noite, em nome de Jesus. É crer. Eu estou falando algo que eu não estou vendo, mas eu sinto no meu coração e creio. Então, isso que é difícil. Isso é que vai nos dar um novo nascimento, vai nos dar santidade, vai nos capacitarmos para fazer a obra de Deus. Em suma, resumindo, sem o Espírito Santo não somos nada. Somos apenas carnais. Sem o Espírito Santo, né? Nem aí o fruto do Espírito não vai agir, só as obras da carne. Vamos ver então, sinopse do tópico primeiro. A igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulavam essa comunhão com a mentira. Amém. Nós já vamos ganhando tempo. Vamos ao nosso segundo tópico. O problema da mentira dentro da família. Primeiro subtópico, a mentira produzida dentro da família. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos, filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso, o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns para os outros. Olha só. Por isso que lá nós lemos, né? Colossenses 3:9, não mentais uns aos outros. E aí o nosso comentarista vai falar aqui sobre que os membros da família eles fazem da mentira um estilo de vida. Isto é, isso já se torna normal dentro da família. Isso já se torna normal dentro de um grupo. Então, é um estilo de vida, ou seja, aí o pai mente para o filho mente para o pai, o marido mente para a esposa mente para o marido, fica uma coisa normal. Vou usar aqui a irmã Rosa mais uma vez, com licença dela. Ela me deu uma lição muito grande outro dia, que a gente às vezes tem que se ligar. Tinha um negócio lá para dar uma justificativa, e eu disse, não, fala assim, ela olhou para mim, você está me ensinando a mentir? Eu quis assim dar uma desculpa, né? Aprendi uma lição muito grande. Nunca mais, eu digo, opa, acorda urino, nunca mais. Então, é esse estilo, se vai deixando, porque são coisinhas pequenas que vai passando, e isso vai acostumando dentro da família, né? Vai crescendo. Então nós precisamos sim termos um estilo de vida que agrade a Deus, sem mentira, que agrade ao Espírito Santo de Deus. Aqui eu vi essa perguntinha aqui e eu achei bem interessante, e eu vou deixar para a igreja. Quando pecamos, o Espírito Santo deixa de habitar em nós? Depois, se os irmãos quiserem escrever no papelzinho, dá o seu nome e dê a sua opinião, eu ficaria grato. Se alguém fizesse isso, a próxima aula nós comentamos alguma coisa. Quando pecamos, não esqueça, o Espírito Santo deixa de habitar em nós. Vamos ver aqui, Paulo, ele vai falar ali em Colossenses 3, 9 e 10, sobre o não mentais. Vamos ver. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Então, não mentais uns aos outros. Então, nós vimos que
a mentira, nós já vimos aqui nessa noite, ela rompe unidade, ela destrói relacionamentos, ela faz com que a pessoa perca a confiança. A mentira, ela gera conflitos. E você veja bem, normalmente, quando se fala de família, normalmente, toda regra tem a sua exceção, mas normalmente a família procura se unir dentro de uma condição normal. Ela procura ter um bom relacionamento. Mas quando entra a mentira, mesmo esse bom relacionamento, ele vai para o espaço. Ele deixa de existir. Vamos lá então, vamos ao nosso segundo subtópico. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. Olha só, se a mentira domina o crente, ele não está mais no espírito, mas está na carne. Aí já praticamente responde, né? A pergunta. Então nós vimos que Jesus alertou várias vezes sobre isso. O Espírito Santo nos alerta várias vezes. Lá em João 8, 44 e 45, Jesus diz assim: vós tendes por pai ao diabo, quereis satisfazer a ele. Por quê? Porque eram mentirosos. Jesus diz: vocês não creem em mim porque eu falo a verdade. Então, Jesus está ensinando, né, que a mentira, ela não vem de Deus, ela vem do maligno. Ela é uma fonte geradora de falsidade, de coisas que desagradam a Deus. A mentira, ela é totalmente contrária à mente de Deus. Por quê? Porque a mente de Deus é verdadeira, ela é sã. É uma mente sã. Apocalipse 19, 11... João vai dizer assim: eu vi o céu aberto, eis que estava ali um cavalo branco, estava sentado, e sobre ele chama-se fiel, verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Prestar atenção, fiel e verdadeiro. Aqui fala de Jesus, aqui fala do Mestre. Quando Jesus vem pela segunda vez, ele vem como vencedor, ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas ele vem como fiel e verdadeiro. Apocalipse 22, 14 e 11. Vamos pedir para o nosso amado irmão fazer menção para nós, por bondade. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Foi o versículo que nós falamos lá no começo. Mas eu fiz questão de colocar ele aqui agora, sabe por quê? Vocês observaram o detalhe lá no final, quando vai falar da mentira? Do mentiroso? Quando termina, os idólatras, e aí ele diz: e qualquer que ama e comete a mentira. Então não precisa nem ser mentiroso, é só amar a mentira. Que ama e comete a mentira. Irmão, tem alguém que ama a mentira? Como diz o velhinho lá, como tem. Então, aqui vai dizer que ficará de fora. E vai perder o direito. Aqui eu botei a figurinha aqui da árvore da ciência do bem e do mal. Mas quando eles estavam aqui, eles comiam já da árvore da vida. Por que eles comiam, Maurino? O ser humano? Porque ele vivia eternamente, não sabia o que era a morte ainda. Depois que ele comeu do conhecimento do bem e do mal, aí ele perdeu o direito de participar dessa aqui,
da árvore que traz luz, da árvore que traz vida, da árvore que dá vida eterna. Então ele perdeu esse direito. Só que Deus logo já traçou um plano salvífico para todo ser humano, através do seu Cordeiro, através do Cordeiro de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós podemos entrar por esse caminho e estar novamente participando da árvore da vida eternamente. Queridos, se você ler os 2 últimos capítulos da Bíblia, os 2 últimos capítulos de Apocalipse, você vai prestar atenção no destaque que esses 2 últimos capítulos da Bíblia traz sobre a mentira. Eles vão dizer que os mentirosos serão lançados no lago de fogo, não terá direito à árvore da vida, não entrarão na cidade eterna de Deus, estarão fora do reino de Deus. Seria por acaso? Será que Deus reservou esses 2 últimos capítulos da Bíblia, encerrando ali a sua palavra escrita, falando tanto sobre os mentirosos? Foi casual, será? Ou será fruto já? Ou será que Deus quis alertar tanto, porque o primeiro pecado lá começou com a mentira? Porque a serpente lá, induzida pelo maligno, disse: não, certamente não morrerás. Começou mentindo já. E Deus disse: no dia que tu der a comer, tu vai morrer. Não tem escape. Quando Deus fala, está falado. Não adianta. Por isso que eu digo que não tem em cima do muro, não tem meio termo. Deus falou, comeu, morreu. E há muito tempo atrás aqui, eu já falei isso aqui outro dia, nós passamos uma lição aqui que falava sobre a morte, e nós vimos naquela lição no mínimo 7 tipos de mortes, porque não foi só a morte física, não foi só a morte, não foi só as células que passaram a morrer, aí por isso que nós nascemos lá pequenininho, franzino, vão crescendo, fiquemos jovens, fiquemos mais bonitinhos, e daqui a pouco tempo vai passando, a ruguinha, as células vão morrendo, a ruguinha vai aparecendo, o cabelinho vai ficando branco, a sobrancelha vai ficando branca, e nós vamos decaindo. Não foi só esse tipo. A morte física. O homem morreu fisicamente, o homem morreu espiritualmente, o homem morreu biologicamente, o homem morreu de várias áreas que nós fôssemos enumerar aqui. Só que Jesus veio dizendo que veio da vida e vida com abundância. Você é grato por essa vida em abundância? Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos ver a sinopse do tópico 2. O uso da mentira revela a escravidão da carne. Conjugada com a hipocrisia, a mentira traz consequências sérias para toda a família. Amém. Então, conforme nós já falamos, a mentira traz consequências sérias. Ou seja, ela deixa sequelas na família. E aí, eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês. Existe grau de mentira? Podemos classificar a mentira em mentirinha, mentirona, ou mentira branda, a mentira mais ou menos? É só uma mentirinha, tem gente que diz assim, é só uma mentirinha. Mentirinha só. Hã? Tem uns que falam mentirinha só. É isso, é verdade. Meu Deus. Que tipo de mentira Ananias e Safira praticaram? Então, na grande realidade, não podemos classificar graus de mentira. Mentira é mentira e nunca vai ser verdade. Assim como verdade é verdade e nunca vai ser mentira. Ou é mentira ou é verdade. Então, não existe 2 termos. Vamos então ao nosso terceiro, ou melhor, tópico, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Primeiro subtópico, cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais,
como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Amém. Então, vocês vejam bem, quando você permite certos defeitos morais, você começa a acreditar na mentira e rejeitar a verdade. Então, normalmente, amados, as pessoas, o ser humano, eles gostam de acreditar na mentira, principalmente quando agrada a ele, principalmente quando enche o ego. Aí ele tem assim, parece que mais uma quedinha, vai acreditando, vai ficando igual, vai se enchendo, porque enche o ego. Você veja bem, lá no jardim do Éden, a primeira mentira lá, quando o maligno falou assim para Eva, que eles seriam como Deus, ela passou a olhar para aquela árvore de uma forma diferente. Vamos ver, Gênesis 3, 5 e 6. Opa, não está aqui, irmão Vandeninho? Que nos diz assim: Isso, lê para nós então. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Obrigado, irmão. Você veja bem, quando o maligno disse assim, e sereis como Deus. Eu faço aqui no meu pensamento, que ela começou a olhar diferente para aquela árvore. Ela via aquela árvore, ela passava, estava ali, as duas, uma do lado da outra. E ela começou a olhar diferente. E ela já olhou com um olhar desejável. E quando eu estava pensando nisso aqui, irmão, de escrevendo alguma coisa, eu me lembrei assim, acabou-se. Olhou com olhar desejável? Acabou-se. E aí ela viu que era bom para se comer, desejou e comeu e deu ao seu marido. E aí nós conhecemos a história, né? Eu vou acelerar que falta 5 minutos. Vamos lá. Segundo subtópico, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam o casal Ananias e Safira. Por isso, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Olha só, a pergunta é, por que encheu Satanás o teu coração? Nessa versão aí, Almeida Revista e Corrigida, está assim. Mas eu fiz questão de anotar aqui como está na nova versão internacional, chamada NVI, que, para que todos saibam, ela quase não é usada, né, essa NVI na nossa igreja. Mas é uma das versões que mais se assemelha ao original, tanto o hebraico quanto o grego. É uma que mais se assemelha a essa versão NVI. Diz assim, ó, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Então ele permitiu. Porque se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o inimigo só vai conseguir entrar aqui se o Espírito Santo não tiver. Porque quando o Espírito Santo entra, nós permitimos que o Espírito Santo entra, ele sai. Você lembra lá da parábola que Jesus contou? Ele sai e vai dar uma voltinha. Depois ele vem e olha. Está vazia. O cabra não deixou o Espírito Santo ficar aqui dentro dele. Está vazia. E é interessante, sabe o que é que me chama a atenção? É que ele não entra ali sozinho, não. Ele vai lá e busca mais 7, né? Se eu não me engano. E entra ali. Aí o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então precisamos ficar alerta e deixar o Espírito Santo aqui dentro de nós, morando dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que dar liberdade para ele morar dentro de nós.
Porque eu não posso chegar e dizer assim, ó, eu sou o templo do Espírito Santo e fazer o que eu quero, não vou pensar eu que o Espírito Santo vai ficar aqui dentro. Porque ele se entristece, ele chora, ele sente quando nós pecamos, quando nós desagradamos. E aí ele fica ali lamentando e alertando nós, chorando, para ver se a gente muda de postura, para ver se a gente muda a vida. E a gente não muda e chega numa hora, numa condição que ele é obrigado a sair. E aí é onde entra aquilo que Jesus... Não foi eu que falei, foi Jesus que falou, como dizia o pastor Antônio. Aí ele vem olhar, a terra está vazia, o coração está sequinho, vazio, e aí ele ocupa então o lugar que ele acha que é dele. Mas se o Espírito Santo tiver ali na liberdade, esse lugar é do Espírito Santo, porque ele foi feito por templo para o Espírito Santo, não para uma lei. Amém? Vamos ver então. Já vou passar direto aqui, irmão Valdeni. Passei direto essas coisas aqui. Não, estou perdido. Já vamos na conclusão, na sinopse do tópico 3 já. Fica agoniado, falta 1 minuto. Glória a Deus. É preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Amém. Já vamos então à nossa conclusão, que as nossas horas chegaram. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que em um primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é melhor. Amém. Olha só, mesmo que pareça ser difícil, o caminho da verdade sempre é melhor. Isso quer dizer o que para nós? O caminho da verdade sempre é recompensador, porque aqueles que trilham no caminho da verdade, eles têm como recompensa o céu, eles têm galardão, ele tem como recompensa ficar eternamente na presença de Deus, ele tem como recompensa vir reinar com Jesus nessa terra, no 1000 anos de paz, ele tem como recompensa estar ali no caminho da árvore da vida, e estar comendo da árvore da vida e viver eternamente. Você pode agradecer ao Criador por isso? Muito bem, que Deus abençoe a todos. Então, convidamos aqui você para estarmos aqui na próxima quarta, com a lição de número 12, onde teremos o assunto Criando Filhos Saudáveis. Por bondade, queiram estar em pé. Nessa oportunidade, estaremos passando então ao nosso obreiro, pastor José Mengar. Deus abençoe.